Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima terça-feira. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2024 e o nosso devocional diário está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. O evangelho vai chegar até a Europa, nas regiões da Macedônia, mas para que isso aconteça, há uma ação poderosa do Espírito Santo. Antes disso, Paulo está em Derbe, Listra, e encontra ali Timóteo. Timóteo é uma pessoa importante na vida de Paulo, na vida dos apóstolos. Inclusive vai dirigir a igreja em Éfeso e vai receber 2 cartas especiais nas quais nós teremos muitas informações acerca da liderança da igreja. A Bíblia nos diz no versículo 1 aqui que sua mãe era judia e seu pai era grego. Para que não tivesse confusão com os judeus que viviam naquela região, diz o versículo 3, Paulo circuncida a Timóteo e leva até aquele lugar, porque todos sabiam que ele tinha um pai grego. É interessante nós vimos essa ação de Paulo, porque no capítulo anterior nós vimos claramente que a igreja já tinha decidido que a circuncisão não era um dos pré-requisitos impostos pela igreja, apenas aqueles outros que foi dito no capítulo 15. Mas Paulo, por sabedoria, ele ali faz isso e segue o seu caminho adiante. Nós vamos ver nos versículos 6 e 7 aqui a ação do Espírito Santo para fazer com que Paulo fosse a Macedônia. Primeiro, Paulo intentava ir a Frígia, Galácia, depois ele queria a Mísia, Bitínia, mas o Espírito Santo, o Espírito de Jesus impediu de chegar até estes lugares. E no versículo 9, Paulo vai ter uma visão de um homem dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. A Macedônia ali no sul da Europa, e foi para lá que Paulo seguiu. Chegou ali à região de Filipos, diz o versículo de número 12, e ali Paulo chega e vai procurar um lugar para estar pregando a palavra de Deus. Ele chega até um lugar onde tinha muitas mulheres, dentre essas mulheres estava ali uma mulher chamada Lídia, e a Bíblia diz claramente no versículo 14 que o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Nós temos que entender que somos privilegiados quando Deus nos encontra e abre o nosso coração para podermos entender essa mensagem. Se você ainda não é um cristão, está ouvindo essa mensagem, o seu coração está sendo aberto para entender isso, entregue a sua vida a Cristo, porque é isso que Ele quer, é assim que Ele está te chamando a poder ter um encontro pessoal com Ele. Nós vamos ver que Paulo vai continuar naquela cidade e enquanto ele está ali, vem uma mulher, uma jovem possessa, e ali ficava gritando atrás dele: estes homens são servos do Deus Altíssimo, lhes anuncia o caminho da salvação, no versículo de número 17. Acredito eu que Paulo já ficou chateado com aquilo, indignado, diz o versículo 18. Hoje em dia não sei se ficariam as pessoas indignadas com isso, dizendo que são servos dos Deus Altíssimos. Infelizmente as pessoas estão querendo ter os seus egos elevados, pregadores, pastores, muitos deles gostam desse tipo de elogio, mas Paulo, com visão espiritual, viu que era um espírito maligno. No versículo 18 ele grita: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno, saia dela. Ele mandou aquele espírito sair e aquele espírito saiu. Só que aquela moça, ela adivinhava as coisas e era fonte de lucro para os seus senhores. E aqueles donos daquela moça, que era uma escrava, foram reclamar aquilo, e eles dizem no versículo 20: esses homens são judeus que estão perturbando a nossa cidade. Por dizerem isso, Paulo e Silas, que estavam ali junto com ele, foram ali açoitados e lançados na prisão, diz o versículo de número 23. Mas mesmo ali presos, nós vamos ver Paulo e Silas não preocupados com aquela prisão. Eles tinham confiança no Deus vivo e no Deus poderoso. Diz o versículo 25 que por volta da meia-noite Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam, mas de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. É incrível vermos a ação de Deus no meio da adoração daqueles homens ali. O carcereiro que estava ali encarregado de prendê-los, de mantê-los presos, entrou em desespero. Nos lembremos que quando Pedro ele foi solto milagrosamente, os soldados todos que estavam ali empenhados em poder ou designados em está ali mantendo ele preso, foram mortos. E esse carcereiro sabia que também seria morto. Então ele tentou até tirar sua própria vida, diz o versículo 27. Mas Paulo e Silas disseram: não, estamos todos aqui, não precisa fazer isso. E o versículo 30, aquele carcereiro, ele pergunta: senhores, que devo fazer para ser salvo? E Paulo vai dizer: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a sua casa. A Bíblia diz que eles vão pregar para aquele homem, para todos da sua casa, e naquela mesma hora, diz o versículo 32,
33, o carcereiro lava as feridas de Paulo e Silas e a sua família toda batizada ali naquele momento especial e maravilhoso. Nós vamos ver aqui a ação de Deus para salvar vidas, salvar famílias. O evangelho chega à Europa que posteriormente da história da igreja vai ser o berço de grandes homens, de mulheres, o berço inclusive do protestantismo, que nós conhecemos bem, mas aqui é o início de tudo. Paulo chega ali por comando do Espírito Santo de Deus. Depois que eles saem ali da prisão, diz a palavra do Senhor no versículo 40, que eles vão para a casa de Lídia. Sim, uma igreja começava ali naquele momento, e eles se encontram com os irmãos e os encorajam, e depois eles partem daquele lugar. Mais uma vez o evangelho é ministrado, uma igreja é plantada, e isso precisa continuar acontecendo, que nós demos continuidades a isso, porque há muitos que Deus quer abrir o coração para receberem a palavra. Há muitos carcereiros desesperados, agora encarcerados, na verdade, pelo pecado, que precisam ser libertos pelo poder da palavra. Que nós possamos ser esses que levam a palavra do Senhor adiante e podem fazer com que todos possam ouvir essa mensagem maravilhosa. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.